Olá, muito bom dia! Já tomou o seu cafezinho hoje? Então vem comigo que o Agro Sucesso já começou. Confira o que vai ser destaque na edição de hoje. Governo Federal anunciou reforço no orçamento da Conab para conter a inflação dos alimentos. No projeto do orçamento para este ano, ainda não votado no Congresso, a verba para a formação de estoques é de mais de 189 milhões de reais. Para o governo federal, a medida irá reduzir o impacto dos altos preços dos alimentos em todo o país. PIB do agro em 2024 tem maior recuo. No ano passado teve dois grandes impactos, né? Primeiro foi a questão do clima, né? Nós tivemos uma safra brasileira de grãos e, enfim, influencia todos os produtos do agro, muito menor que o Brasil tem capacidade de produzir, devido à questão do clima. E segundo, a questão dos mercados internacionais também diminuiu muito o preço dos produtos, principalmente dos grãos. Conferência do Clima da ONU, que acontecerá no Pará, reúne diversas ações para combater o desmatamento e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Encontra um claro e nítido compromisso, quer seja porque entende que o compromisso com a sustentabilidade, com o clima, é um compromisso que agrega valor a seus produtos, à sua marca e também pela própria sociedade. Quem não quer ter consumidores saudáveis, dispostos e com condições de consumir? Todos. Prevenção contra a raiva. A Agrodefesa alerta os produtores rurais. Então, maio agora é a última campanha de vacinação de raiva para toda a faixa etária e passa-se a ter uma vacinação compulsória em áreas de risco somente, analisadas pela Agrodefesa. 22ª edição da Tecnoshow Comigo, que acontecerá de 7 a 11 de abril aqui em Rio Verde, terá mais de 300 horas de palestras. E tem uma reportagem especial, mudança de asas. Piloto de avião vira fotógrafo de pássaros. Olha que espetáculo isso aqui, ó. O bichinho vem se alimentar na mão da gente. É impressionante, né? Eles têm horários muito definidos aqui. Vem das 10 da manhã até meio-dia e no período da tarde das 4 até as 6. É onde mais povoa aqui o jardim. E aí tem alguns que já são chamados de residentes aqui. Eles moram aqui, eles vêm todos os dias e criam uma intimidade aqui com o pessoal, com quem vem, principalmente com os donos. Assim, ó, vem se alimentar na mão da gente. Olha que coisa mais linda isso. E você pensa que acabou? Mas não acabou não, viu, gente? Tem muito mais ainda hoje, então vem comigo que já estamos no ar. Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Eu já começo te contando que o governo federal anunciou um reforço no orçamento da Conab para conter a inflação dos alimentos. A ideia é que a companhia compre produtos agrícolas para o fortalecimento dos estoques reguladores, acima do preço mínimo. Mas quais os impactos disso para o agro? Vamos entender na reportagem. A Companhia Nacional de Abastecimento defende que a formação de estoques reguladores pode ajudar a combater a inflação de alimentos, com impacto nos preços dos produtos nas prateleiras dos supermercados. Neste ano, a Conab terá 350 milhões a mais no orçamento para a compra de alimentos. Nós temos uma prioridade que é o milho, que foi a primeira ação de volta dos estoques públicos em 2023. Temos ainda milho em estoque, porque o milho é a principal ração de proteína para os animais. A gente garantindo o alimento para os animais é a possibilidade também do ovo, da carne, do leite, que são fruto de uma boa ração animal, e o milho ele é fundamental. Além do milho, nós queremos botar farelo de soja, caroço de algodão, o sorgo e outros produtos que são importantes para a proteína animal. Então o milho é uma prioridade, o arroz é uma prioridade. No projeto do orçamento para este ano, ainda não votado no Congresso, a verba para a formação de estoques é de mais de 189 milhões de reais. Para o governo federal, a medida irá reduzir o impacto dos altos preços dos alimentos em todo o país.
O presidente da Conab, Edgar Preto, falou da importância de novos investimentos em formação de estoques públicos. Eu disse ao presidente, para fazer estoques públicos precisa de duas questões básicas: ter o que comprar e ter aonde guardar. É uma questão estrutural, nós passamos por um período importante, onde faltou incentivo de viabilidade econômica para quem optar em produzir alimentos, e neste momento muitos pequenos agricultores, médios agricultores, para se viabilizar economicamente, também migraram para a monocultura de exportação, que é muito importante para o nosso país, é importante para a economia, mas nós temos que ter uma preocupação muito importante sobre o nosso abastecimento interno. Para o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, assim como em outros países desenvolvidos, o Brasil trabalha em políticas públicas para evitar o aumento excessivo de produtos alimentícios. Porque quando o preço aumenta, você pode, com esse estoque, ajudar a acalmar os preços e os preços caberem no bolso do povo, né? O Brasil tem alimentos que são decisivos, como é o arroz e o feijão, né? E é por isso que a Conab voltou a fazer estoques de alimentos. Para o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, a medida do governo pode não ser suficiente para atender todas as aquisições de produtos. Dessa vez é um sistema diferente, por isso que estão aguardando que o Congresso Brasileiro aprove, que seria pagar o preço de mercado para formar estoques e atender a necessidade que uma parte da população tem e uma dificuldade que uma parte da população tem de acessar os alimentos. Então, é uma situação diferente. Agora, quanto de recursos? 300 milhões daria para 1.600.000 sacos de feijão. E vão ser 350 milhões para comprar milho, arroz e feijão. O economista da FGV Agro, Felipe Serigati, avalia que, embora a iniciativa da Conab possa reduzir os preços para a população, a medida da companhia pode impactar as exportações de produtos para outros países. Em geral, essa política de estoque regulador, até mesmo aqui no Brasil, é utilizada para sustentar o preço junto ao produtor. Então, supor, o preço do milho de uma determinada região fica operando um patamar muito baixo, bem abaixo dos seus custos unitários de produção, e aí entra ali um instrumento de política pública, entre eles o regulador, para tentar criar sustentação nesse preço para viabilizar essa produção, viabilizar ali, né, a margem, ou pelo menos reduzir o prejuízo desse produtor. Mas isso não tem nada a ver com o preço pago, né, pelo consumidor ali no final, né, na ponta final da cadeia. Tem produtos que não há estoque regulador no mundo que resolva. E a gente ainda continua falando de economia. O Produto Interno Bruto brasileiro cresceu no ano passado. Indústria e serviços tiveram resultado positivo, diferentemente da agropecuária, que teve o pior resultado dos últimos anos. Contrariando parte dos analistas, a economia brasileira cresceu 3,4% em 2024. Entre os setores produtivos, o melhor desempenho foi o dos serviços, com alta de 3,7%, seguido pela indústria, que cresceu 3,3%. Já a agropecuária foi na contramão e recuou 3,2%. O PIB veio em linha com o que se imaginava ao longo do ano, né? Na verdade, o mercado inteiro estava estimando um crescimento mais fraco, acabou sendo mais forte do que se imaginava. Consumo e investimento vieram com muita intensidade em 2024 e o agro, de fato, foi o segmento que mais sofreu. De fato, teve uma questão climática bastante importante, afetou a produção de soja e milho especialmente, e a gente teve a queda do PIB do setor. Mas foi um PIB muito bom no final, né? Fazia tempo que a gente não tinha um PIB crescendo dessa magnitude, estava crescendo em torno de 3%, mas foi um número bastante razoável que a gente viu acontecer em 2024. A redução passa pelos impactos causados pelas mudanças climáticas, principalmente na agricultura. Diversas culturas importantes foram afetadas, com destaque para a perda de produtividade da soja, com queda de 4,6%, e do milho, com queda de 12,5%. No ano passado, teve dois grandes impactos, né? Primeiro foi a questão do clima, né? Nós tivemos uma safra brasileira de grãos e, enfim, influencia todos os produtos do agro, muito menor que o Brasil tem capacidade de produzir, devido à questão do clima. E segundo, a questão dos mercados internacionais também diminuiu muito o preço dos produtos, principalmente dos grãos, e isso deu um faturamento menor. A queda do Produto Interno Bruto do agro em 2024 foi o maior recuo desde 2016.
A falta de recursos hídricos prejudicou o desenvolvimento das lavouras em regiões-chave, como Centro-Oeste, Mato Piba, São Paulo e Paraná. Nós não temos armazéns suficientes no Brasil, então nós estamos com estoques de passagem baixos, historicamente muito baixos, principalmente no caso do milho. Então, se nós não temos nem local para armazenar a nossa produção, hoje um déficit em torno de 120 milhões de toneladas da nossa capacidade estática de armazenagem de grãos, como que a gente vai conseguir trabalhar em momentos onde há uma escassez de oferta, se a gente não consegue levar esse estoque até esse momento. No quarto trimestre de 2024, o PIB do setor recuou 2,3% na comparação com o período anterior. Já os resultados da indústria e dos serviços foram positivos. Olhando para a fotografia do PIB, a fotografia é uma boa notícia. O problema é quando a gente põe um contexto e um pequeno filme nisso, os números apresentados não são sustentáveis e refletem um grande desequilíbrio que tem na economia brasileira, reflexo de uma economia excessivamente aquecida. Por trás disso, uma fortíssima expansão fiscal realizada em 23, também em 24. Para 2025, as perspectivas podem ser mais otimistas. Isto porque, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, a safra de grãos deve atingir 325 milhões e 700 mil toneladas, estabelecendo novo recorde e registrando aumento de 9,4% em relação ao último ciclo. Agora a gente muda de assunto para falar de uma coisa séria, a raiva animal. 2 casos foram registrados aqui em Goiás. E a Agrodefesa alerta os produtores rurais sobre a importância da prevenção contra a doença. A repórter Ludmila Menezes tem mais informações para a gente. No início deste ano, aqui em Goiás, nós tivemos o registro de 2 casos de raiva em animais bovinos no município de São Patrício, na região central de Goiás. E por isso, hoje, nós vamos conversar com o Giovanni Bastos, que é o coordenador regional da Agrodefesa na região do Sudoeste Goiano, para passar algumas orientações aos pecuaristas goianos sobre como proceder, os cuidados de como proceder se caso os animais forem diagnosticados. Giovanni, para a gente poder dar uma pincelada, quais são os sintomas que o pecuarista pode estar observando nos animais que têm a raiva? Perfeito. Então, primeiramente, a gente precisa entender que a raiva é uma patologia que é endêmica dos países da região tropical, né? E a nossa região o nosso país tem essa incidência da raiva, que é transmitida pelo morcego hematófago. Então, a gente tem que se atentar ao seguinte: os animais que começarem a apresentar uma sintomatologia com isolamento, salivação, espasmos musculares devido a questões neurológicas, esses animais têm uma possibilidade. Você tem que ver também se tem esporulação, né, no corpo do animal, se tem lá aquela mordida do morcego. E aí notificar a Agrodefesa. Essa notificação pode ser feita diretamente aqui no escritório da Agrodefesa, por telefone e pelo Esesbravete, que é o site do Ministério da Agricultura, onde você vai poder entrar e fazer essa notificação via Esesbravete, dentro da plataforma do Ministério da Agricultura. Feito isso, aí a gente vai ter uma equipe que vai estar indo até o local, fazendo essa amostragem e aí para confirmar a presença da raiva ou não. Em se confirmando a raiva, a gente tem medidas que têm que ser tomadas no sentido de controle populacional daqueles morcegos que estão contaminados e a vacinação daquela propriedade e das propriedades circunvizinhas também. E essa questão do monitoramento da vacinação, na verdade, como que o produtor pode acompanhar esse calendário também? Então, nós teremos agora em maio a programação da última vacinação para o estado de Goiás. Por que eu falo última vacinação? Nessa etapa de maio, todos os animais de todas as faixas etárias deverão ser vacinados. Contudo, a partir de julho desse ano, começa a vigorar um sistema diferente de vacinação para a raiva. Essa vacinação ela vai ser específica em pontos de risco. Esses pontos de risco são cidades ou regiões que, porventura, tiveram contaminação, tiveram incidência de raiva, e aí vai ficar recomendado que, primeiro, obrigatório naquele município onde teve o acometimento da raiva e recomendação nos municípios circunvizinhos para que faça essa vacinação. Então, assim, vai acabar a vacinação de raiva? Não. O produtor pode vacinar o seu rebanho a qualquer tempo. Porém, assim, na questão de obrigatoriedade, sendo compulsória, ela vai ser naqueles municípios onde houver a questão do risco, onde teve acometimento.
e aí faz a recomendação aos municípios em volta. Então o produtor tem que se atentar ao seguinte, nas próximas etapas, a Agrodefesa vai ter esse levantamento feito dessas áreas de risco e os municípios com essa área de risco serão obrigados a vacinar, sim, e os municípios em volta recomendados. Porém, aquela vacinação obrigatória compulsória para todos os municípios, ela vai deixar de existir nas próximas campanhas após maio, né? Então, maio agora é a última campanha de vacinação de raiva para toda a faixa etária e passa-se a ter uma vacinação compulsória em áreas de risco somente, analisadas pela Agrodefesa. E com esse levantamento, o produtor ali que estiver numa região que vai ser uma das áreas, vamos dizer assim, de risco, ele vai ser notificado antes, vai se receber essa informação um pouco antes para ele já se programar também? Sim, a Agrodefesa fará essas informativas, esses alertas pelas plataformas digitais, pelos veículos de comunicação. Então, vai ter essa comunicação prévia dessas áreas de risco, onde deverão ser obrigatórias essas vacinações baseado nesse levantamento de risco de acometimento de raiva nesses municípios. Então, haverá sim o esclarecimento e a orientação para os produtores nessas cidades que deverão ser vacinadas. E, por exemplo, nesse caso de São Patrício, que teve esses 2 casos de raiva confirmados pela Agrodefesa, o que o produtor deve fazer a partir deste momento ali? A Agrodefesa fez todo o controle, fez todo o trabalho certinho, mas a partir desse momento, qual que é o cuidado? Tem que ter alguma coisa extra que ele precisa fazer para que mais casos não aconteçam? O que ele precisa monitorar ali e ficar mais atento também? Então, vale salientar que o morcego hematófago, ele é do nosso ecossistema, né? Então, assim, ele vai estar presente ali. Cabe ao produtor observar seus animais, se está tendo esporulação nesses animais, ou seja, o morcego tendo lá fazer chupando o sangue daquele animal. Então tem que observar se isso está acontecendo, observar o comportamento desses animais, se estiverem doentes, para poder isolar e aí chamar a Agrodefesa para se confirmar. Agora, fora tudo isso, a observação e o monitoramento constante do produtor no seu rebanho é importante. Regiões onde tem possibilidades de cavernas, relevos diferentes, é importante que ele tenha esse rebanho imunizado. Então, assim, o produtor ele não vai ter a proibição de fazer a vacinação contra a raiva, sim uma prevenção, né? Essa prevenção é importante que ele tenha essa consciência que seja feita, mas o monitoramento do seu rebanho, essas observações em relação a morcegos que possam estar atacando aquele rebanho, o produtor tem que estar atento quanto a isso. Até mesmo dentro da propriedade, aquelas estruturas um pouco mais antigas também, o produtor tem que fazer essa fiscalização também nas estruturas da fazenda para ver essa identificação desses morcegos? Sim, perfeitamente. Casas abandonadas, pontes podem ser locais de abrigo, né, para esse morcego. Então, os fatores aí, como casas abandonadas, são possibilidades de abrigo para o morcego, né? Lembrando que a gente tem que conviver com o morcego hematófago, porque ele é do nosso ecossistema, ele é protegido pela legislação ambiental. Então, a gente tem esse controle, quando existe essa incidência da raiva, aí sim, a gente tem esse controle populacional, mas a gente tem que aprender a conviver com o morcego. E nesse conviver com o morcego, vale ressaltar para o pecuarista também que esse controle, esse manejo é feito pela Agrodefesa, ele não pode fazer por conta própria também. Sim, esse manejo é feito por técnicos, por veterinários especializados com conhecimento técnico para isso, para que eles façam esse controle dentro dos preceitos legais. Giovanni, mais alguma orientação que você gostaria de salientar ao nosso produtor rural aqui de Goiás? Importante o produtor agora em maio ficar atento nesse calendário de vacinação, são todas as faixas etárias que deverão ser vacinadas e não esquecer de fazer a sua declaração de rebanho. A declaração de rebanho é obrigatória, é ali nesse momento que ele vai declarar todo o seu rebanho, nessa etapa de maio agora. Então, orientar o produtor rural para que ele não perca o seu prazo de fazer a vacinação naqueles municípios que são obrigatórios e fazer a sua declaração devidamente dentro do prazo para que não incorra em problemas de cunho administrativo como autuação, né? Então, a gente pede ao produtor não perca o prazo para fazer a vacinação e a declaração. Atenção, produtor rural, temos um recado especial para você. Na Multiagro, entendemos as necessidades do produtor rural. Se você está precisando de alguém para construir sua cerca de alambrado, realizar construções e reformas, a solução está aqui. Oferecemos uma gama completa de serviços terceirizados de portaria, capina, vigia, limpeza, poda, aceiro, roçagem. Também trabalhamos com estruturas metálicas e galpões
de alta qualidade. Contamos com um amplo portfólio para atender você, produtor rural. Confie na Multiagro para fornecer serviços de excelência com profissionais dedicados e comprometidos com a sua satisfação. Aqui o seu negócio rural está em boas mãos. Entre em contato conosco hoje mesmo e descubra como podemos fazer a diferença na sua propriedade. Agora a gente fala da Conferência do Clima da ONU que acontece no Pará no fim do ano. Reúne diversas ações para combater o desmatamento e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Algumas ações são tomadas diretamente pela iniciativa privada. De olho na COP30 que acontece em novembro deste ano em Belém, no Pará, a Confederação Nacional da Indústria lançou em parceria com instituições, empresas brasileiras e estrangeiras a Sustainable Business COP30. Grupo de trabalho que vai contribuir nas negociações climáticas e sustentáveis. O setor produtivo nesse país, e eu me atrevo a dizer, nas grandes economias, tem efetivamente compromisso com a sustentabilidade. E se a gente quer ser pragmático, quer ser tão simplório na explicação, quem não quer associar ao seu valor de marca a imagem de sustentabilidade, a imagem de reciclagem, a imagem de meio ambiente? Todos. Então, isso é suficiente para explicar o interesse do setor produtivo, mas eu acho que, além disso, tem uma consciência muito profunda. A iniciativa quer construir um grupo de representatividade empresarial internacional, a exemplo do que existe no G20 e no BRICS. O governador do estado, Helder Barbalho, destacou a importância do debate das pautas sustentáveis e o combate ao desmatamento no Brasil. O Brasil tem feito de maneira correta o seu dever de casa, na redução das emissões, no combate às ilegalidades ambientais, na redução do desmatamento, e cito o exemplo do Pará. Em 2018, o estado do Pará desmatou 4.400 quilômetros quadrados. No exercício de 2024, este número chegou a 2.200 quilômetros quadrados. Portanto, foram 2.200 quilômetros quadrados preservados de floresta. Isto tudo demonstra a assertividade nas ações de comando e controle e fiscalização. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a meta para este ano é elaborar recomendações para as lideranças governamentais nas negociações da COP30, formando acordos para o setor privado reduzir as emissões de gases de efeito estufa, além de criar iniciativas voltadas para uma agenda climática positiva. Encontra um claro e nítido compromisso. Quer seja porque entende que o compromisso com a sustentabilidade, com o clima, é um compromisso que agrega valor a seus produtos, à sua marca e também pela própria sociedade. Quem não quer ter consumidores saudáveis, dispostos e com condições de consumir? Todos. Então, isso simplesmente justifica todo o interesse do setor produtivo. O Brasil está diante de uma grande janela de trazer essa pauta da agenda climática para ser vitrine e ser exemplo de boas práticas para o mundo. Para nós da Amazônia, isso tem um condão mais especial ainda, porque é um momento de buscar um pacto de integração do setor produtivo, de integração da indústria, tendo a Amazônia como um grande ativo, uma grande potencialidade de solução de boas práticas do Brasil para o mundo. É com a proposição e a formulação de políticas públicas que o governo brasileiro desempenha um papel central nas ações de combate às adversidades climáticas e à preservação ambiental. O Brasil retomou a sua política industrial, vem se desenvolvendo e o que é melhor, não está se desenvolvendo à toa, ele está se desenvolvendo com compromisso da sustentabilidade econômica, social e ambiental. Para o presidente da COP30, embaixador André Correia do Lago, a ação conjunta entre os países é essencial para o avanço nas negociações e a busca por investimentos para as nações em desenvolvimento atuarem de forma efetiva no combate à questão climática. O Brasil tem que se apresentar para o mundo como o melhor lugar para os investimentos das empresas que acreditam na sustentabilidade. O Brasil é uma grande esperança dos demais países que têm florestas, países em desenvolvimento que têm florestas, porque nenhum país com florestas tropicais tem a ciência que o Brasil tem, as instituições que o Brasil tem, a academia que o Brasil tem
e também a experiência econômica que o Brasil tem. Portanto, há uma imensa expectativa, inclusive com relação aos temas de bioeconomia e outros que foram citados. O papel da Amazônia no equilíbrio ambiental do planeta estará no centro dos debates entre diversos países que participarão da Conferência do Clima da ONU. Por isso, a medida lançada pela CNI ganha ainda mais força e urgência. Primeira pausa aqui no Agro Sucesso, mas depois do intervalo eu vou te contar que a Conab deu mais um prazo para os produtores rurais se inscreverem no programa de aquisição de alimentos. E tem também, gente, a nossa previsão do tempo, tem o nosso papo rural, tem muito mais ainda hoje, então fica comigo que daqui a pouquinho eu tô de volta.